A gente vai falar agora de um assunto que nos interessa demais, interessa a todos. A gente presenciou, testemunhou, melhor dizendo, através das reportagens, dos depoimentos, o que aconteceu em São Paulo, com fortes tempestades que impactaram muito o sistema elétrico e, em consequência, o fornecimento de energia elétrica na maior cidade da América Latina. Isso nos levou, então, a convidar para conversar com a gente o Abraão Galeno, que é executivo de estudos de desempenho do Sistema Equatorial. Ele está em Goiás, portanto, a gente vai conversar com ele de forma online. Já agradeço aqui a disponibilidade para tentar entender, Abraão, de que forma que essa matriz energética, que é ainda a principal do Brasil, está se preparando para essas mudanças climáticas. E aí eu já adianto a informação de que o Ministério das Minas e Energia e a empresa de pesquisa energética estão avaliando os efeitos das mudanças climáticas nessa matriz elétrica brasileira. Aqui para o nosso estado especificamente, de que forma que a Equatorial já se prepara, porque quando a gente fala em mudança climática, a gente está falando em ventos mais fortes que já estão ocorrendo, em tempestades, em chuvas assim extemporâneas e que impactam bastante a rede elétrica. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. Realmente a gente está vem vivendo um momento de mudanças climáticas, né, que afetam vários setores, não somente o setor energético, mas principalmente o setor de energia, que a gente tem notado e visto aí recentemente os casos, principalmente no estado de São Paulo, né? E aí a gente precisa entender por que esses eventos atacam bastante o setor de distribuição de energia, né? Boa parte da rede de energia elétrica, ela tem a sua matriz aérea, tá? E ao tempo. Então a gente tem redes de distribuição aérea e que são mais sensíveis a eventos dessa natureza, como por exemplo árvores na rede e ventanias fortes causadas por esses fenômenos tropicais. Então, realmente, existe uma nova configuração de energia que deve ser adaptada, né, a essa configuração do tempo que a gente está observando. Quando a gente fala no Piauí, a gente não está muito longe disso, né? A gente tem dois períodos de ano bem definidos. A gente tem o que a gente chama de Berreobrol, né, que é mais ali no finalzinho de agosto, que a gente observa também que está mudando a gente, né, principalmente quando a gente olha para a energia. A gente observava que antigamente, fala aí há 10 anos, 12 anos, a gente tinha um Berreobrol que começava ali mais entre setembro, ali no final de setembro. Hoje já está no final de julho. A gente já tem esses efeitos, né? Esse aumento de temperatura que reflete na rede. A gente já observa também que culmina ali com a época dos ventos, né? No finalzinho ali de julho, meio de julho, no meio das férias escolares. Então, o sistema tem que estar adaptado a essas mudanças climáticas, né? E no Piauí também a gente não faz diferença, né? A gente tem que estar nesse contexto. A Equatorial, voltada a isso, ela reforça sempre os planos de dispersão voltados à rede. A gente está falando principalmente a rede de distribuição, que é a parte do sistema mais afetada, não subestações e linhas de transmissão, ou seja, mas a rede em si, ela é a parte mais afetada. Então, esse reforço é feito contínuo, a gente não tem mais um plano, esse plano é reforçado nesses períodos, mas é um plano contínuo que começa no primeiro dia do ano. Então, no primeiro dia do ano, a gente já dispara essas equipes de inspeção e manutenção de rede, já voltada para esses períodos específicos que se intensificam mais as ações, os ventos, das chuvas, do calor, e aí impactando na rede de distribuição. A gente tem uma situação bem peculiar aqui em Teresina, que eu acredito também que a empresa precisa conviver com isso, que é a questão das árvores, né? Historicamente, Teresina sempre foi uma cidade que teve muitas árvores, né? Nosso apelido era Cidade Verde. E ainda temos muitas árvores, algumas são árvores bem antigas e são bem altas também, e elas acabam colidindo com a fiação. A gente tem toda essa fiação aérea, que é até um assunto que eu quero falar mais na frente com você. E geralmente
quando acontece, pelo menos em São Paulo, foi muito motivado por isso, né? O impacto, o choque das árvores com a fiação acabou gerando um curto-circuito e termina com um apagão. Existe algum planejamento em relação a isso? Por exemplo, poda de árvores antes do inverno acontecer. Como é que é feito isso? Como é que é feita essa divisão? Quem é que é responsável por podar a árvore? É a Equatorial? É a prefeitura da cidade? É bem persistente esse tema, assim, até porque a gente está vendo reflexo disso na rede, né? Em São Paulo, a gente observou que realmente a incidência de árvore na rede foi o que causou esse atraso na recomposição da energia. Então, falando um pouco da poda de árvore, né, esse trabalho, ele entende que toda árvore hoje, que ela é próxima à rede, ela é mapeada pelo nosso time de inspeção. Então, a gente sabe hoje os graus de risco que essa árvore pode trazer para o nosso sistema. O que é importante salientar é o seguinte: a árvore ela não cresce dia para noite, né? Então, assim, se ela está próxima à rede, ela teve um tempo ali para crescimento, né? E aí ela chegou e culminou naquela situação. Então, vale destacar o quê? A responsabilidade em relação a essa árvore. Então, se eu tenho uma árvore no terreno, né, uma área de um proprietário particular, então aquele cuidado é do proprietário. Ela está numa área privada. Então, se eu me disponho a criar uma árvore e eu vejo que ela está próxima à rede, eu não vou deixar que aquilo aconteça. Então todo o cuidado com a vegetação, quando é uma propriedade particular, é do proprietário. Aí acontece que não há o devido cuidado, essa árvore entra em contato com a rede e aí a Equatorial precisa assumir esse ônus do tratamento. Mas todas as pessoas devem entender que a árvore no seu condomínio, na sua propriedade, é de sua responsabilidade. Da mesma forma que se as árvores estão no local público, né, em vias públicas, de tráfego, é da prefeitura a responsabilidade, tá? Até porque existe, como você falou, né, toda uma questão de árvores que são bem antigas, árvores de grande porte, que precisam de um tratamento especial para que elas possam coexistir com a rede. Então, Teresina era a cidade verde, então nós ainda temos muitas árvores de grande porte que precisam ser conservadas. Então, áreas e locais públicos, como praças, ruas, avenidas, também é de responsabilidade da prefeitura. A Equatorial intervém quando a árvore está em contato com a rede. E aí, de fato, representa um perigo para quem for fazer a supressão daquela vegetação. Né? Se for cortar a vegetação, é um perigo adicional porque está em contato com a rede. Aí sim, é necessário entrar em contato com a Equatorial para que ela faça a devida manutenção. Mas, antes de chegar nesse ponto, nós precisamos sim ter a consciência de que cada um é responsável pelo seu. Seja a prefeitura nos espaços públicos ou propriedade no particular, dentro de sua propriedade. Ou seja, o cidadão onde a árvore está localizada, né, o dono daquele terreno onde a árvore está localizada, ele é corresponsável pela poda e, em consequência, se houver um apagão, nunca é só para a casa daquela pessoa, sempre afeta pelo menos uma rua, um quarteirão inteiro, e acaba prejudicando muita gente, né? Por isso que seria tão importante se a prefeitura também tivesse um planejamento de conscientizar a população nesse sentido, porque eu vejo muito a questão do depois, né? Depois que acontece, depois que a rede elétrica entra em contato com essa árvore, depois que chove, e antes não, você não tem nada preventivo, quando nós já sabemos que vai ter chuva em Teresina, sabemos quando vai começar, sabemos que os ventos estão bem mais fortes, isso registrado em estudos que estão sempre sendo pontuados. No caso lá de São Paulo, teve ventos de até 100 km por hora. E a gente tem visto muitos alertas do IMET para ventos fortes na nossa cidade. Eu acho que falta também essa conscientização e o entendimento da prefeitura também que é preciso fazer campanhas educativas. Eu queria lhe perguntar agora sobre essa questão da rede subterrânea, da fiação subterrânea. Os estudos apontam que apenas 1% de toda a rede elétrica do país hoje ela é subterrânea, o que resolveria esse problema. Lá em São Paulo mesmo, 0,3% só da fiação ela está debaixo da terra. É muito caro? Tem algum projeto? Eu lembro que quando a Equatorial assumiu, naquele processo de mudança da federalização para
a privatização, eu acho que eu lembro dessa promessa lá atrás. O que é que houve? Boa pergunta, Cíntia. Só pegando um gancho que você falou, que é algo bem importante, você falou um negócio interessante. Se as pessoas estivessem atentas a esse detalhe, o cuidado com a vegetação seria melhor. Porque você falou o seguinte, uma árvore na sua residência, sua propriedade, quando ela incide a rede, ela não vai causar o desligamento só da sua residência, né? Isso já é comprovado. Então, normalmente, você vai, uma árvore dessa na rede, ela vai cessar a energia no bairro, ou naquele quarteirão, naquela região, porque ela afeta o que nós chamamos de área do transformador, né? Então, todo mundo que vai ser atendido por aquele transformador, cuja aquela rede foi atingida por uma árvore, ele vai ser impactado. Então, de fato, uma pessoa que não cuida de sua árvore, ela vem incidir a rede, não temos dúvida que todos daquela região vão sentir esse impacto, tá? E falando um pouco sobre a rede subterrânea, né, como você falou, no Brasil o nosso percentual de rede subterrânea é extremamente baixo, tá? E aí eu não diria que é nem só pelo fato do investimento que realmente é elevado, tá? A gente precisa entender por que esse investimento é elevado na rede subterrânea. Mas por quê? Porque ele não é um investimento só de rede, tá? Ele é um investimento de rede e de infraestrutura para receber aquela rede. A gente precisa observar que a gente não tem só os postes e os cabos de energia, a gente tem as subestações, nós temos os terminais de manutenção, nós temos todos os equipamentos de rede que compõem aquela rede de distribuição. Então, não é somente a gente abrir um buraco e jogar o cabo por baixo da terra, né? A gente precisa ter toda uma estrutura, principalmente de acesso à rede subterrânea. Onde existem redes subterrâneas no Brasil, né, em locais específicos, em bairros específicos, em centros históricos, ou até em boa parte de algumas cidades do Brasil, nós temos toda uma infraestrutura que foi pensada para receber essa rede subterrânea. Entenda que essa rede também dá problema, também tem seu período de manutenção e que ela precisa ser acessada. Então, não é só a gente pensar que colocar uma rede subterrânea, a gente abrir um buraco e jogar o cabo, tá? Não é só isso. Então, tem toda uma infraestrutura que, quando do projeto, não só daquela rede, mas daquela área, tá? A gente precisaria ter pensado nisso. Então, vamos imaginar, por exemplo, o centro de Teresina, né? Toda a complexidade que existe ali no centro de Teresina, tudo que já tem instalado ali de rede, de esgoto, de água, até mesmo de telefonia, de fibra que está por baixo, né? A proximidade do rio. Então, assim, tem toda uma complexidade que, em se tratando de rede subterrânea, deveria ter sido levada em consideração no momento do projeto daquela área. Tá? Então, por exemplo, eu digo o caso do Centro Teresina, hoje seria extremamente complexo a logística de se instalar uma rede subterrânea, não só pelo fato de eu precisar lançar o cabo, mas, como eu falei, preciso ter acesso às instalações, porque também é uma rede que precisa de manutenção. Então, realmente, até por isso, né, não só a Teresina, mas todo o Brasil tem um custo baixo de aplicabilidade da rede subterrânea, né? Até por isso, porque não é uma rede que eu só preciso abrir o buraco para botar o poste. Ela precisa ser pensada e principalmente projetada. A gente sabe que, pelo ritmo de crescimento das cidades do Brasil, né, praticamente poucas foram aquelas que foram projetadas, e aí acaba que a rede subterrânea não foi abordada naquele momento. Quando você fala em Teresina, né, você citou aí, existem maneiras de você blindar mais a rede, de você trabalhar esse cenário, não apenas botando a rede de forma subterrânea. E a gente vai falar um pouco aqui da Equatorial no processo de compactação de rede, de proteção da rede, né? Então, hoje a gente observa que toda rede nova, hoje, ela já não é mais aquela rede comum. É uma rede que a gente chama de compacta, né? Se a gente observar, ela é uma rede que ela parece que ela é isolada, ela tem uma capa de isolamento adicional. Então, esse é uma das ferramentas, né, que as distribuidoras, a Equatorial principalmente, ela utiliza para minimizar o impacto da vegetação na rede, né? É lógico que isso não vai reduzir aquela árvore de grande porte que tá numa propriedade particular que cai na rede. A árvore, quando cai na rede, infelizmente, né, ela vai levar o poste, leva o cabo, leva tudo para o chão. Mas quando você faz uma rede compacta, né, que é aquela rede que você olha que ela é menorzinha, ela é mais compacta, ela tem uma proteção adicional no cabo,
Então aquilo ali já minimiza praticamente 70% de todo o contato adicional, né, ou acidental que possa ter com aquela rede. Então a aplicação do padrão compacto, né, ela é uma prática positiva que ela vem sim, diminuir a incidência de ocorrência de energia quando a gente fala de vegetação na rede. Tá certo, então. Abraão, muito obrigada pela sua participação aqui, disponibilidade mais uma vez de nos atender. A gente espera que não tenhamos nada nem parecido com o que aconteceu em São Paulo e que haja, por parte da nova gestão da prefeitura, esse cuidado também de ter um olhar voltado para essas mudanças climáticas e para, junto com a Equatorial, trabalhar uma forma de prevenir e orientar a população.